Então, vamos seguir com mais um vídeo, galera. Agora do sistema cardiovascular. Primeira coisa importante para a gente saber é que o sistema cardiovascular não é o sistema circulatório. São coisas diferentes. O sistema circulatório vai incluir o sistema cardiovascular, bem como o sistema linfático, certo? Os vasos linfáticos, além dos vasos cardiovasculares. Aqui na nossa prática, no nosso vídeo, a gente vai se ater ao sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular, sabemos, né, que é formado pela grande bomba cardíaca, o nosso coração, que bombeia sangue para todo o restante corporal, dos tecidos corporais, certo? Através de quê? Através dos vasos sanguíneos. O coração a gente vai ver no final da nossa vídeo monitoria, mas o que é que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo para facilitar o estudo de todo mundo? A diferenciação de cada tipo de vaso. Talvez essa seja a maior dificuldade de todos e um dos temas mais difíceis assim, da histologia na questão de diferenciar na hora da lâmina, na hora da prova, na hora do microscópio em si. Quando olhar que tipo de vaso, se é uma artéria ou uma veia, qual o tipo de cada um, que camada e tal, geralmente fica tudo muito parecido, tudo muito perdido, certo? Então, vamos começar. O que é que eu quero que vocês aprendam, então vamos lá. Primeira coisa importante que eu acho que é essencial a gente aprender é diferenciar o que é uma artéria, o que é uma veia. Primeira coisa que se olhar, quando botar o olhinho lá no microscópio, a gente tem que identificar se estamos falando dos grupos das artérias ou se estamos falando dos grupos das veias. Por que grupos? Porque essas artérias se ainda subdividem em vários tipos. Artéria elástica, muscular, que eu vou mostrar já já. Já as veias também se dividem em vários tipos, veias grandes, vênulas, veias pequenas, médias, certo? Então, olhou no microscópio, primeiro passo, anota aí, é diferenciar se estamos nos grupos das artérias ou nos grupos das veias. E o que é que vai favorecer essa diferenciação, certo? Vamos lá. Todos esses vasos, a gente vai ver que eles são formados por três túnicas, certo? Que é a túnica íntima, certo? A túnica íntima é a região histológica, né? A camada histológica mais interna que está em contato com o próprio sangue que corre dentro do vaso, certo? Vamos já aprender os tecidos presentes em cada túnica dessa, mas a túnica íntima é a primeira, a mais interna, a mais fina ali, o epitélio com a lâmina própria em contato com o sangue, certo? Abaixo da túnica íntima vai vir a túnica média, certo? É essa túnica média um dos grandes marcos de diferenciação entre uma artéria e uma veia, certo? Já vou falar o que. A túnica média é como se fosse o esqueleto, é o que sustenta o vaso sanguíneo. Basicamente formado de músculos, fibras elásticas, certo? Que vão ali sustentar e dar o formato da parede muscular do vaso. E a túnica externa, ou túnica adventícia, mais chamada assim, certo? É a região mais externa de tecido conjuntivo frouxo que adere esse vaso aos planos corporais, certo? Então, túnica íntima, túnica média e túnica externa. A gente vai seguir a histologia de todos os vasos, vendo sempre assim, vendo túnica íntima, média e externa de cada vaso sanguíneo. Então, o que é que eu estava falando? Como diferenciar artéria e veia. Então, é aqui que está o segredo. Anota, a diferenciação se dá pela proporção, a palavra é essa, a proporção de túnica média para túnica adventícia do vaso. Não entendi. Como assim? Se a túnica média é bem mais espessa do que a túnica adventícia, como estamos vendo aqui à nossa esquerda, ó, a gente vê a túnica média vermelho, músculo, bem mais espesso do que uma fina camada túnica adventícia, estamos dentro dos grupos das artérias, certo? Já se a nossa túnica adventícia, a proporção dela, a espessura dela em relação à túnica média é bem mais evidente, certo? Ou seja, o azul está bem mais evidente do que um fininho ali de músculo, a gente está dentro dos grupos das veias, certo? Claro que existem outras estruturas, principalmente a título de livro, que diferencia também esses vasos, como as veias, geralmente se apresentam mais colabadas, certo? Mas isso pode ajudar o seu diagnóstico de lâmina, mas não vai fechar diagnóstico, certo? Então, mas veias geralmente são mais colabadas, ou seja, as paredes são mais tortuosas, as artérias geralmente são mais redondinhas. As veias nas lâminas, às vezes é mais fácil encontrar presença de hemácias de sangue ali dentro do vaso. Por quê? Porque as veias, o sangue venoso é de um sangue de baixa pressão, certo? Já que a veia é rica em válvulas, certo? Aqui na túnica íntima. Diferente, então fica o sangue em estase ali na hora do corte histológico, às vezes se pega um pouquinho de sangue, diferente das artérias. Mas isso pode ajudar, certo? Mas não é certeza. Então o que é que a gente vai olhar? A proporção túnica média, túnica adventícia. Beleza? E o que comunica uma artéria
artéria pequena, arteríola, até uma vênula, certo? Que é a região menor, né? A região mais íntima, vamos dizer assim, do capilar, é o capilar. E o que é esse capilar? O capilar é um vasozinho que vai estar ligando o sistema arterial ao sistema venoso. São vasozinhos formados basicamente de células endoteliais, como a gente está vendo aqui. Basicamente células endoteliais, certo? E pericílitos, algumas células que dão contratibilidade a esse capilar, certo? Um tecidozinho de sustentação frouxo ali junto com esse capilar. A gente vai conhecer também logo. Então, beleza. Olhou para a nossa lâmina, viu que é um grupo de artérias. Então vamos começar com as artérias, certo? A gente está vendo um vaso que predomina a túnica média, estamos nos grupos das artérias. Dentro do grupo das artérias, a gente vai dividir essas artérias em basicamente três grandes artérias, que são a artéria elástica, certo? A artéria elástica, que é ou também chamada de artéria de grande calibre. Um exemplo, a artéria aorta, certo? Essas artérias, a porção da aorta abdominal, são vasos, artéria pulmonar, artérias de grande calibre. Chamadas assim de artéria elástica também. Por quê? Porque a sua túnica média, e na sua túnica média existe uma predominância de fibras elásticas em relação à musculatura. Beleza? Mas não tem nada a ver com proporção. A gente está vendo já aqui, ó, todas as artérias sempre vai ter uma proporção de túnica média bem maior. Então, uma túnica média bem evidente, certo? Mas dentro da composição da túnica média, existe uma riqueza de fibra elástica. Essas minhoquinhas que a gente vai ver já nas lâminas, certo? Esse monte de cobrinha, eu costumo chamar assim de cobrinha. Então, artérias elásticas de grande calibre, né? Tem uma riqueza de fibra elástica na túnica média. Diferente das artérias musculares, que são as artérias de médio calibre, assim chamadas porque, além de ter médio calibre, a sua túnica média não tem tanta fibra, não tem tanta lâmina elástica, é basicamente músculo liso ali preenchendo a túnica média desse vaso, certo? E claro, a nossa arteríola, a porção menor, aí também existem artérias pequenas e depois as arteríolas, antes de chegar nos capilares, que é uma porção menor do grupo das artérias, certo? Mas também mantendo a proporção de túnica média maior do que a túnica adventícia. O que a gente pode se ater também, assim, a título mais de teoria, na prática é difícil ver, é que em relação à artéria média, artéria pequena, arteríola, é que a arteríola a gente encontra de 1 a 3 camadas de músculo liso. Eu já vou mostrar para vocês na prática, a gente consegue contar até 3 camadinhas ali, até 4 no máximo, fileirinhas de músculo liso, então realmente é pequena. Já as artérias musculares, ou seja, artérias pequenas, na verdade, artérias musculares pequenas, vai de 3 camadas até 11 camadas, certo? Passou de 11 camadas, já é uma artéria médio calibre, certo? E as elásticas são as de grande calibre, a gente vai ver só um pedaço da parede cheio de lâmina elástica, certo? Então, beleza. Primeiro, passo 1, identificou o grupo das artérias. Passo 2, se não der para ver a proporção do pelo tamanho, a gente vai olhar para a composição da túnica média. E a partir de agora a gente vai entrar nessa diferenciação, certo? Mas o que é isso de túnica média rica em fibra elástica ou rica em músculo liso? Olha que legal essa foto. Novamente, de dentro para fora. Eu estou fazendo questão de frisar bem, repetir bem, porque é de grande dificuldade da maioria das pessoas essas diferenciações. Então, aprendendo direitinho a diferenciar, seguindo o passo 1, 2, 3, a gente mata qual vaso a gente está falando na nossa prática. Então, de dentro para fora, perdão. Vamos lá, da túnica íntima. Novamente, a túnica íntima, a gente vai ter um epitélio com uma camada subendotelial ali, marcando a região mais interna do vaso. E aí vem a nossa túnica média. Está aqui, mais uma vez, a túnica média bem espessa, ou seja, marcando, né, confirmando um grupo das artérias. Então, túnica média bem espessa e lá, por fim, a túnica adventícia, certo? Mas é aquilo que eu disse. Vamos ver o que é que predomina na nossa túnica média. A minha direita, né, a direita do vídeo, a gente está vendo a artéria elástica, ou seja, a artéria de grande calibre. Por quê? Ó? Olha a túnica média dela, ó. Tá cheia de cobrinha, cheio de fibra elástica, formando verdadeiras lâminas elásticas, ou seja, lâminas visivelmente no microscópio, certo? Visíveis no microscópio. Então são essas cobrinhas azuis aqui que a gente vai ver bonitinho já nas colorações. Diferente das artérias musculares, ó, que além de serem menores, né, por isso que são médias e pequenas, e arteríolas, não tem essas lâminas elásticas. A gente tem basicamente músculo liso. Beleza? Então vamos começar a partir de agora, dentro dos grupos das artérias, e ver uma a uma. Começando com a artéria de grande calibre. Olhei no meu microscópio. Estou vendo, ó,
uma espessura de músculo liso, a gente vai ver já já, de túnica média, perdão, bem mais espessa do que túnica adventícia. Além disso, outra característica que marca a artéria de grande calibre é a presença de, a gente não consegue visualizá-la por completo no microscópio, na nossa lâmina. Como assim? A gente não vê o círculozinho completo, a gente vê um pedaço da parede. Ela é tão grande, né? Geralmente é uma aorta de um ratinho, de um animalzinho pequeno. A aorta desse rato é tão grande que na lâmina a gente só vê um pedaço da parede. Ó. Então, pela concavidade, fica um pedacinho, no aumento de 4 aqui. Pela concavidade, a gente vê só um pedacinho da parede, porque é uma artéria grande. A gente vai ver já já que a artéria média, a gente consegue ver ela por completo, ver o círculozinho formadinho. Bem como a arteríola, bem como a artéria pequena. A grande não, certo? Então, vamos aproximar camada por camada. Ó. Pegando a artéria grande, aproximando agora no aumento de 10. Como é que a gente vai aprender a dizer em que túnica a gente está, certo? De dentro para fora. Sempre de dentro para fora. Olha a concavidade do vaso, certo? O C, né, a conchinha se fecha para dentro do vaso. Então, saindo lá de dentro, ó, a gente vai ter a túnica íntima, certo? Que é essa regiãozinha mais interna, basicamente tecido frouxo e um tecido epitelial lá, certo? E aqui a gente já tem a nossa túnica média. Olha o tamanho da nossa túnica média, certo? Todo esse pedaço aqui rosa, certo? Cheio dessas cobrinhas. Não sei se vocês conseguem visualizar agora, mas já já vocês vão entender bem. Mas um monte, é como se fosse um monte de cobra, de minhoca, rastejando ao mesmo tempo juntas, assim, um monte de cobrinha. São as lâminas elásticas concêntricas, ou seja, a riqueza da fibra elástica na nossa túnica média, o que caracteriza uma artéria grande calibre, certo? E por fim vem sempre a túnica adventícia aqui, ó. O tecido conjuntivo frouxo, presença de vasos ali, de nervos, certo? Na região mais externa do nosso vaso. Vamos aproximar mais ainda, camada por camada. Então, começando agora na camada da artéria de grande calibre, na nossa túnica íntima. A gente vai ver, vai ser sempre a mesma coisa. Toda túnica íntima, ó, a gente tem um endotélio, certo? Endotélio de vaso, a gente já conhece há um bom tempo, que é um tecido epitelial de revestimento simples, pavimentoso. Então, como é que a gente marca esse endotélio? Se a seta aponta, ó, bem para o núcleozinho achatado. Tá em cima do núcleo, bem achatadinho, tracinho roxo aqui, ó, bem interno, achatadinho, é o nosso endotélio, certo? TER simples pavimentoso. E o que vem abaixo, logo abaixo dele, ó, esse tecidozinho frouxo, com fibroblastos, fibras colágenas, é a nossa camada ou seja, abaixo do endotélio, camada subendotelial, que se caracteriza por ter CPD frouxo. Então, o tecido conjuntivo frouxo, como sempre, abaixo do epitélio, tecido frouxo, certo? E aí é que entra o nosso grande segredo. Ó. Vem aí aparecer, né, que aqui já aparece, as lâminas elásticas concêntricas, certo? Na nossa artéria grande calibre, a gente não vê tão evidente essas lâminas elásticas internas e externas, como a gente vai ver perfeitamente na nossa artéria médio calibre. Daqui a pouquinho, quando eu chegar em artéria médio calibre, vocês vão ver como essa LLEI, o que é isso? É uma lâmina limitante elástica interna, é bem evidente nas artérias médias. Aqui a gente não vê bem, mas como é que a gente apontaria essa lâmina limitante elástica interna, né? É a primeira minhoca, a primeira cobra que a gente vê, logo depois da camada subendotelial, a primeira cobrinha que a gente conseguir apontar, a roxinha aqui, a mais próxima ali do epitélio, é a nossa lâmina limitante elástica interna, certo? O que são essas lâminas limitantes elásticas? Existe uma lâmina limitante elástica interna, que vai separar a túnica íntima da túnica média, e existe uma lâmina limitante elástica externa, que vai separar a nossa túnica média da nossa túnica adventícia. Eu acho que eu falei errado. A lâmina limitante elástica interna separa a túnica íntima da túnica média. E a limitante elástica externa vai separar a túnica média da túnica adventícia. Que, da mesma forma que a limitante interna, a limitante externa vai ser a última cobrinha que a gente visualizar lá dentro da túnica média. A última cobrinha vai ser a limitante elástica externa, porque depois dela já vai vir aqui o tecido frouxo da túnica adventícia. Mas antes de chegar na túnica adventícia, passou a lâmina limitante elástica interna, a gente está dentro ali da nossa túnica média. Nossa túnica espessa, rica em músculo liso e rica em lâminas elásticas fenestradas. Então todas essas cobrinhas aqui, ó, um monte de cobrinha correndo, apontou em cima dela, é uma lâmina limitante elástica uma lâmina elástica concêntrica fenestrada, certo? Ou basicamente lâminas elásticas, que são fibras elásticas bem em bastante quantidade, certo? E se a gente
conseguir apontar esses núcleozinhos roxinhos, ó, entre as cobrinhas, ó, entre as fibras elásticas, né? Aí a gente pode pegar ainda as fibras musculares lisas, que na artéria média vai ser basicamente isso, não vai ter essas lâminas elásticas, mais uma vez, certo? Então, ó, olha como tá bonitinho aqui, ó. A gente vê realmente as cobras, as lâminas, certo? E entre as lâminas, o que é mais clarinho, são as fibras musculares lisas, certo? Da nossa túnica média. E aí, como eu falei, ó, se a gente conseguir marcar a última cobrinha que a gente aparecer na nossa lâmina é a lâmina limitante elástica externa. Porque depois, o tecido frouxo que vem por último, mais externo aqui do nosso vaso, é a nossa túnica adventícia. Certo? Que é um TCPD frouxo ali por fora. E como todo TCPD, a gente pode encontrar fibroblástico, vasos sanguíneos, fibrócitos. E aí que entra uma coisa legal. Toda artéria, né? Toda artéria, toda veia, todo vaso, na verdade, é um órgão, né? Um órgão rico em tecido e que leva sangue para oxigenar outros tecidos. Só que aí é que tá. Como é que o sangue, como é que a artéria, a veia, que é um órgão, leva sangue para outro tecido, mas se ela também é rica em tecidos, como é que ela vai se nutrir de oxigênio, né? Então é aí que entram os vasa vasorum. É um nome latim que significa vaso dos vasos, certo? Então são vasos sanguíneos para nutrir a parede da túnica média, da túnica íntima, da túnica média, da túnica adventícia, desses vasos grandes, certo? Por quê? Porque o sangue que está passando ali no lúmen do vaso, da artéria, da veia grande, não consegue chegar, não consegue, o oxigênio, né, das hemácias não consegue chegar nessas células finais ali, mais externas desses vasos grandes. Então precisa de um vaso também para nutrir o próprio vaso. Então é só uma definição teórica, né, do que é vasa vasório. Então na prática, o vasa vasório a gente vai encontrar, são esses vasozinhos, ó, a gente encontrou aqui, ó, um vasa vasório aqui, que estão na túnica adventícia, ó. Outro vasinho aqui, então apareceu um lúmen, né? A bolinha branca do lúmen, a gente está falando do vasa vasório. Se não aparecer lúmen, ó, se for só uma bolinha roxa, como a gente bem conhece já, uma massa de célulazinhas roxinhas claras, ou seja, vários núcleozinhos, ó, um monte de célulazinha, uma bolinha, como se fosse um gângliozinho de células, é um nervo vasculares, que são nervos também que suprem esse sistema arterial e esse sistema nervoso. É uma coisa a título de, acho que mais de teoria importante vocês memorizarem, é que tanto o vaso vasório quanto o nervo vasculares só estão presentes em vasos médios e grandes. Então a gente só vai encontrar vaso vasório em artérias grandes, artérias médias, veias grandes e veias médias, certo? Vênulas, arteríolas, nada disso tem, nem artérias pequenas tem vaso vasório. Não precisa. Por quê? Porque é um vaso pequeno, então o próprio sangue que corre no lúmen consegue nutrir, oxigenar todos os tecidos da espessura da parede desse vaso. Beleza? Então, vaso vasório, nervos vasculares na túnica adventícia das artérias grandes e médias e veias grandes e médias. Beleza? Também, da mesma forma, lâminas limitantes, que a gente acabou de ver interna e externa, só nas artérias. Veias não têm lâminas limitantes elásticas. Beleza? Vamos continuar seguindo nosso sistema arterial, ainda falando de artéria de grande calibre. Eu trago aqui para vocês uma lâmina na coloração de Verhoff, certo? Que também pode ser na coloração de Orsaina, vai dar esse mesmo aspecto. É uma coloração especial de Orsaina para corar especialmente fibra elástica. Então é para mostrar a vocês como é predominante as cobrinhas, ó, de fibra elástica, o que caracteriza essa artéria de grande calibre, essa presença de grande quantidade de fibra elástica na túnica média. Então está aqui nossa túnica íntima, nossa túnica média, ó, tudo isso, essas minhoquinhas pretas aqui agora, porque é outra coloração, tudo isso é fibra elástica, certo? Diferente da nossa adventícia, beleza? Vamos só aproximar e vamos seguir basicamente do mesmo jeito. Ó. Nós temos um endotélio simples, pavimentoso, com uma camada subendotelial frouxa. E aqui, ó, aqui a gente consegue visualizar perfeitamente a nossa lâmina limitante elástica interna. Porque como é uma coloração que para corar fibra elástica, então fica bem diferente do tecido ao redor. Então, a nossa primeira cobrinha que vem aqui, ó, aparecendo já, é a nossa lâmina limitante elástica interna, que está dividindo a túnica íntima da nossa túnica média, que está cheia de lâmina elástica, certo? Então, olha a nossa túnica média, que legal de visualizar, galera. Então, lâminas concêntricas, certo? Ó, essas cobrinhas bem bonitinhas, enriquecendo a túnica média da artéria elástica, né? E, entre elas, a gente visualiza mais clarinho, os núcleos mais claros e células musculares lisas, como a gente acabou de visualizar em HE, certo? E por fora, eu acho essa lâmina aqui, essa foto bem legal, porque a gente consegue visualizar como a Orsaina ou o Verhoff cora
realmente só a fibra elástica, porque ó, olha o tecido conjuntivo frouxo da túnica adventícia, ele nem tá preto, ele tá rosinha, certo? Porque o preto é exatamente a fibra elástica que se cora, é específico para a fibra elástica, certo? Então nossa lâmina limitante elástica externa aqui, ó, a última cobrinha que a gente visualiza, certo? E aí a nossa túnica adventícia, novamente com nossas poucas fibras elásticas ali, mas a presença dos nossos vasa vasorum, ó, aparecendo um lumenzinho. Aqui à direita do vasa vasorum está parecido com nervos, né, nervos vasculares, certo? Mas como é fechadinho, como não tem um lumen branquinho, então provavelmente é um nervo. E a nossa composição basicamente é tecido frouxo, né, da nossa túnica adventícia. Tranquilo? E aí a gente caminha agora, vai ser basicamente tudo que a gente viu em pequenas proporções, seguindo com a artéria médio calibre, também chamada de artéria muscular. Então, artéria médio, artéria pequeno e arteríola fazem parte das artérias musculares. Por quê? Porque na nossa túnica média predomina basicamente a fibra muscular, não tem lâmina elástica, certo? Estou frisando bem, estou repetindo bem para a gente não esquecer. Beleza? Então, olhou para o nosso vaso. Primeira coisa de dica, o que é que a gente tem para dizer se é uma artéria ou se é uma veia? Proporção túnica média para túnica adventícia. Túnica adventícia sempre vai ser aquele tecido conjuntivo. Então, como é tecido conjuntivo, tem cheio desses espaços brancos, ó, que é a presença da matriz de tecido conjuntivo, né? Então, tá cheio de espaço branco, os fibroblastos, diferente de um tecido muscular, que é aquela pincelada, como eu costumo dizer, que você melou um pincel na tinta e passou de uma vez assim, ó, na lâmina, fica bem compacto, não tem espaço branco, né, entre a parte rosa, diferente do tecido conjuntivo, é cheio de espaço branco, de matriz e alina, certo? Então, a túnica média, ó, que é essa parte rosa mais compacta em relação à túnica adventícia, é realmente mais espessa, é bem maior. A veia, nas veias, a gente vai ver que o grupo das veias, a túnica média é bem pequenininha, são poucas camadas de músculo liso. Então, primeira coisa, ok, estamos dentro do grupo das artérias. Segundo passo, que tipo de artéria, certo? Se é uma artéria grande, se é uma artéria média, se é uma artéria pequena. Olhou para o vaso, primeira coisa que já nos ajuda. Estamos visualizando o vaso por completo. Então a gente consegue ver, ó, o diâmetro completo do vaso, o círculozinho fechado, não só um pedaço da parede. Então já nos favorece uma artéria pequena ou uma artéria média, certo? Além disso, olhando para a nossa túnica média, a gente não vê as cobrinhas. Eu sei que nesse primeiro momento a gente vai dizer, oxente, parece as cobrinhas, mas não é. Depois que vocês tiverem a oportunidade, pode dar uma pausa agora no vídeo, volta para a foto, certo? Das cobrinhas, e você vê que realmente é diferente, que as cobrinhas ficam roxas, bem marcantes, e entre elas mais claro. Aqui não tem as cobrinhas, é uma pincelada, é uma massa, um compacto de células musculares lisas, certo? Então, estamos dentro dos grupos das artérias médias. Por quê? Porque além disso, se tivesse entre mais ou menos 3 e 11 camadas, seria uma artéria pequena. Mas aqui provavelmente tem mais do que 11 camadas de célula muscular lisa. Então, realmente é uma artéria já média calibre, certo? Então, aproximando camada a camada, como a gente bem conhece. Vamos já ver por completo aqui, ó, a túnica íntima junto com a túnica média, que é tudo muito mais aproximado, né? Então, onde é que está aqui a nossa túnica íntima, certo? É o nosso endotélio com a nossa camada subendotelial, beleza? Mas na nossa foto aqui, na nossa lâmina que temos, o nosso endotélio a gente marca, ó, a bolinha que a gente conseguir visualizar mais interna ali. Marcou na bolinha, tecido epitelial de revestimento, simples, pavimentoso, certo? Endotélio. A camada subendotelial existe, porém, a partir daqui, ou seja, nas artérias médias, pequenas, arteríolas, a partir daqui para quanto menor, a gente não vai conseguir visualizar na prática, porque ela já começa a diminuir o diâmetro do vaso, então não é tão visível, certo? A gente vai ver o endotélio, mas existe sim a camada subendotelial. E daqui do endotélio a gente já pula para a nossa lâmina limitante elástica interna. Como eu falei já na artéria grande, não sei se estão lembrados, né? Eu disse que nas artérias médio calibre a gente consegue visualizar perfeitamente a nossa lâmina limitante elástica interna. Então, olha que legal, é essa cobra aqui, ó, realmente essa cobrinha, certo? Você vê todo contorcido aqui, ó, que vai caminhando, ó, empurrando todo o endotélio para fora. Então é essa cobrinha que fica aqui, que a seta está mesmo em cima, essa cobrinha, única cobrinha, na verdade, essa única cobra que a gente vê é uma lâmina limitante elástica interna. Então por que a gente vê bem? Porque na nossa túnica média, né, a gente não tem mais lâminas. Então a gente tem basicamente duas lâminas mesmo, que é a interna e a externa.
Porque na nossa túnica média, a gente não tem aquela riqueza de lâminas. A gente está vendo que é basicamente fibras musculares lisas. Olha que lindo. Fibras musculares lisas, ó. Células uninucleadas com núcleos achatados fusiformes, ó. Então a gente vê os núcleos fusiformezinhos, ó, bem compactos, tecido muscular liso. Então a única lâmina, a única cobra que a gente vê separando o endotélio da túnica média é a limitante elástica interna. E se porventura a gente conseguir visualizar a externa, né, a gente marcaria, mas também é bem difícil, que é cada vez mais fina, certo? A gente já caminha para a camada adventícia. Saiu da túnica média, ó, entrou aqui no tecido frouxo mais externo, camada adventícia ou túnica adventícia. E mais uma vez com a presença aqui, ó, do vasa vasorum. A gente tem uma à direita e uma à esquerda, dois vasinhos aqui bem legais, certo? Vasos que irrigam os vasos. Tranquilo? E agora a gente vem para a artéria pequeno calibre. Até últimos semestres, a gente só tinha essa única foto, esse único corte de uma artéria pequeno calibre. Então, o que é que vai diferenciar? Então, memorizar a imagem, né? Não sei se tem outra, mas memorizar a imagem em HE, nessa lâmina de HE, memorizar essa imagem ajuda também na hora da prova, certo? É uma artéria que não tá, é um corte que não está ajudando muito, porque não está tão transversal, pegou um pouco inclinado, certo? A imagem está um pouco inclinada, então aparenta às vezes ser uma veia, porque como está inclinada, é como se a espessura da túnica média tivesse um pouco menor. Não está ajudando, além de estar um pouco colabado, mas a gente vai ser até o que a gente conhece, certo? Então, artéria pequeno calibre, beleza? Como é que eu posso chamar de pequeno calibre? Porque a túnica média dela está entre 3 e 11 camadas musculares, certo? Porque se tiver de 1 a 3, já é uma arteríola. Então, ó, bem bonitinho, nossa túnica média, como já conhece, a partir daqui eles vão cobrar basicamente o nome se é uma artéria pequena ou média, certo? Essas características de cada túnica fica mais para os vasos maiores, beleza? Então, ó, de 3 a 11 camadas na nossa túnica média, certo? Além de ser só essa imagem, artéria pequena. Diferente da nossa arteríola. Olha a nossa arteríola, ó. Esse tecidozinho está bem separado, essas fibrinhas por fora, né? Cheio de matriz entre as fibras, aí é tecido conjuntivo. Já é a presença dos tecidos frouxos que seguram a arteríola. A nossa túnica média, né? É a parte rosinha compacta, novamente. Então aqui a gente consegue contar, ó. Conta os núcleozinhos roxos. A gente consegue ver basicamente, ó, 1, 2, 3, no máximo 4. Então, 3 camadinhas de núcleos roxos na túnica média ali é o que marca a nossa arteríola, certo? Diferente do nosso capilar. Um capilar é basicamente formado por célula endotelial. Então, são estruturas formadas por 3 a 4, 2 a 3, 2 a 4 mais ou menos, células endoteliais unidas por um tecidozinho frouxo. Então, a gente tem basicamente, ó, 3, 4 bolinhas ligadas, certo? Por uma camadinha de tecido frouxo. Nem túnica média existe aqui, certo? A gente não existe nem camada de músculo liso. É um tecidozinho frouxo ligando 3, 4 células endoteliais. Beleza? E agora a gente vai entrar no grupo das nossas veias. Então, aprendemos o grupo das artérias e vamos para o grupo das veias. O que é que marca o grupo das veias? Proporção túnica adventícia para a túnica média. Realmente, a veia, às vezes, as veias grandes podem atrapalhar essa diferenciação. Por quê? Porque a nossa túnica adventícia, a gente já conhece, né? É um tecido conjuntivo frouxo. Túnica média é um tecido muscular liso. Porém, nas veias grandes, essa túnica adventícia não é tão frouxo. É um tecido propriamente dito, denso, não modelado, certo? Não é tão frouxo. E ainda assim, com presença de músculo liso dentro desse tecido. Então, pode haver um atrapalhamento, vamos dizer assim, para diferenciar. Mas se a gente forçar bem o olho, a gente vê que é diferente. Ó. A túnica média é mais compacta, é mais rosinha, certo? A túnica adventícia acaba tendo mais espaço entre as suas fibras colágenas, entre as suas poucas fibras musculares, certo? Mas no geral a proporção, ó, além disso, olha o vaso como é em relação àquela artéria grande primeira que a gente viu. É um vaso mais colabado, uma parede mais tortuosa, certo? E com espessura gritante de túnica adventícia em relação à túnica média, certo? Então, confirmando aqui mais uma coisa, não tem lâminas elásticas aqui em veias, certo? Aquilo ali ficou para artérias, beleza? E claro, artérias grandes e médias, pequenas também não tem. Então,
trouxe essa lâmina, que não é da nossa instituição, mas que nos ajuda a diferenciar novamente. Aqui está um HE bem corado, certo? Bem basofílico e eosinofílico, certo? Para que a gente diferencie bem mais uma vez esses grupos, ó. Vamos pegar aqui uma artéria. Olha a diferença de proporção. O que está mais roxo aqui, ó, a nossa túnica média, músculo liso, então bem mais evidente do que a nossa túnica adventícia. Já na nossa veia, olha como é essa diferença. Um vaso mais colabado, como eu disse, pode ajudar, mas a nossa túnica média, ó, o roxinho, é bem mais fino do que a proporção de túnica adventícia. Então, característica da veia, a adventícia é bem mais espessa que túnica média, certo? Olha a nossa arteríola, como já vimos, ó, 3, 4 camadas ali de células musculares, predominando uma túnica média em relação a uma túnica adventícia. Tranquilo? E a vênula, que a gente vai ver no final, como a gente vai conhecer, é um vaso que também predomina a túnica adventícia em relação à túnica média, e essa túnica média é composta por 1 a 2 fileirinhas de músculo, mas é basicamente uma simples faixinha, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Um vaso bem fininho, bem colabado, certo? Com uma única faixa, basicamente, de músculo liso, sustentando toda essa túnica adventícia da vênula, certo? Então é uma foto bem legal para a gente diferenciar. Ainda assim, em outra coloração, que essa lâmina a gente tem na nossa faculdade, bem legal, no tricômo de Masson ou de Gomori, porque ele cora diferente a cor do epitélio e a cor do conjuntivo. Tudo que é epitélio, tudo que é músculo fica rosa. Tudo que é conjuntivo fica azul. Então, olha pegando um vaso, uma artéria, né? Olha a proporção de túnica média, o que é rosa, olha o tanto de músculo bem evidente em relação à nossa adventíciazinha azul. Olha a nossa veia, a proporção da veia, ó, um vaso mais colabado, presença de sangue dentro do vaso pela estase venosa, pressão baixa, certo? E a proporção de adventícia bem maior do que a proporção de média. Então, são características que vão nos ajudar e que eu espero e tenho certeza que vocês vão matar na hora do vaso. Então, olhou para a nossa lâmina, diferenciou veia. Dentro dos grupos das veias, vamos aproximar nossa veia grande, que é o que a gente vai ver basicamente veias grandes, certo? Então, em veias, o que é que a gente encontra? Da mesma forma, uma túnica íntima com o seu endotélio. Marcou a célulazinha achatada ali na borda, ó, endotélio, tecido epitelial de revestimento, simples, pavimentoso. Tranquilo? Abaixo do endotélio, como eu falei, não tem lâmina elástica, cuidado, certo? Lâmina elástica só em artéria. Então já é diretamente a nossa túnica média, com nossas fibras musculares lisas, certo? Bem característica e bem diferente da nossa túnica adventícia. E atenção, na veia a túnica adventícia não é tão frouxa, já é por ser mais espessa, né? Como a gente conhece, é bem maior a proporção de adventícias, não é mais frouxinho, é um tecido denso, não modelado e ainda com presença aqui, ó, olha como é marcante, a presença de músculo liso, de fibras musculares lisas. Então por isso que às vezes o limite entre a túnica média e a adventícia não é tão preciso, certo? Pra gente não ajuda tanto, mas característica denso, não modelado com presença de músculo liso, de fibras musculares lisas, beleza? E o que seria a nossa vênula? Olha que legal a vênula, como eu mostrei a vocês, ó. A gente encontra o quê? Células endoteliais ali com ainda uma camada de músculo liso. Então consegue ver que esse vasozinho aqui bem colabado, ó, com uma faixazinha rosa, é uma vênula. Por que não é um capilar? Vamos lá diferenciar. Não é um capilar porque aqui, ó, primeiro que eu acredito que tenha bem mais do que 3, 4 células endoteliais. O capilar, como eu falei, são 2 a 3 células endoteliais unidas sem músculo liso. Além disso, a gente encontra uma faixa de músculo liso, certo? Unindo, essa é como se fosse a túnica média, é uma faixinha de músculo liso. No capilar não existe túnica média, certo? Olha a diferença aqui, ó. Agora aqui à minha direita aqui, um arteríola, como a gente já conhece. Um vaso com, basicamente aqui, acho que tem 3 camadas de músculo liso, certo? E túnica adventícia aqui, como a gente acabou de ver. Se tiver só uma camadinha, é uma vênula, certo? Como a gente aprendeu. Então, é bem tranquilo de diferenciar. Aqui embaixo, ó, outra arteríola. Agora uma arteríola menor ainda, ó. 3 camadinhas de músculo liso na túnica média e células endoteliais no centro. Não é capilar, porque aqui a gente tá vendo, ó, acho que 6 células endoteliais. A gente está vendo um músculozinho liso, 3 camadinhas, então não é capilar por isso. O capilar é só a célula endotelial. Beleza? Mais uma vênula para a gente ver a diferencial. Novamente, ó, presença basicamente de túnica adventícia. O que é que a gente encontra de túnica média? Uma camada de túnica média. Então é uma faixinha rosa segurando essas células endoteliais. E outra coisa, um vasinho bem colabado. Certo? Então é essa a grande diferença.
E agora a gente finaliza vendo o coração, certo? O nosso coração, a nossa grande bomba, ele é uma câmara, certo? Uma câmara com 4 cavidades. Então o nosso corte não vai ser tão didático, certo? Porque é uma câmara com 4 cavidades, existe um esqueleto fibroso segurando esse coração, existem várias válvulas, vários músculos papilares, septos. Então não é um corte tão fácil de visualizar, de entender como o corte das artérias, dos vasos, certo? Porém, a gente consegue fazer uma analogia tranquilo com os vasos, né? Das suas camadas histológicas, certo? A gente vai encontrar, semelhante à túnica íntima, o nosso endocárdio. O nosso endocárdio nada mais vai ser do que um epitélio com uma camada subendocárdica. Não mais subendotelial como dos vasos. Aqui se chama subendocárdica. A nossa túnica média lá dos vasos, a gente vai chamar aqui de miocárdio, que é o nosso músculo liso, o nosso músculo estriado cardíaco, que lá no vaso é músculo liso, mas é a nossa camada muscular, certo? A nossa túnica adventícia, lá do vaso, vai ser o nosso pericárdio, certo? Que é aquele tecido frouxo mais externo. E aqui o pericárdio, né? Esse pericárdio, ele ainda se divide, certo? A título mais de teoria, em pericárdio visceral, pericárdio fibroso, certo? O fibroso é aquele mais externo que a gente consegue tatear e dissecar. O pericárdio visceral é aquele que está em contato com o coração. Aí a lâmina visceral do pericárdio seroso, existem ainda lâminas viscerais, lâminas parietais, né? E aí se dividem a título mais de teoria, certo? Não é o que a gente vai ver agora. A gente vai ver já do nosso pericárdio fibroso, do nosso pericárdio visceral, e nós vamos ver aqui o nosso epicárdio. Certo? O que é o epicárdio? Aqui ele está chamado de pericárdio, mas o que a gente vai ver é basicamente o epicárdio, que é a camada visceral desse pericárdio seroso. Novamente, o pericárdio fibroso a gente disseca. O pericárdio seroso, certo? Assim corrigindo, é o que está ali em contato maior com o coração. E aí a gente tem a nossa lâmina visceral do pericárdio seroso, que é o epicárdio, certo? Vamos lá entender nossa lâmina. Então, uma visão geral do nosso coração. Como é que a gente faz para estudar o coração? Nosso coração é um órgão com 4 cavidades. Então, o nosso corte vai ser um corte lá da ponta do ventrículo, lá de baixo, certo? Para que a gente consiga pegar o interior de alguma cavidade, certo? Então, a gente vai se guiando de que forma? De dentro para fora. A gente vai procurar, não é tão regular como eu disse, a gente procura um buraco branco aqui, o espaço branco, que é o interior de alguma cavidade, e vai caminhando de dentro para fora. Então, o que está em contato primeiramente com qualquer espaço branco, esses espaços brancos que estão aqui dentro, a primeira camada em contato é o nosso endocárdio, certo? Que a gente vai conhecer já, além dessa presença aqui dessas bolinhas brancas, que são as fibras de Purkinje, então confirmando que é um pedaço inferior do coração, né? Não sei se vocês lembram do sistema de condução, as fibras de Purkinje estão lá embaixo, no ápice do coração, certo? O que vier de músculo, ó, circundando ao redor ali do endocárdio, é o nosso miocárdio, e o que vier por fora, o nosso epicárdio, que novamente é a camada visceral do pericárdio seroso, certo? Camada parietal a gente não vê, e o pericárdio fibroso a gente também não vê, beleza? Então vamos de dentro para fora. Aproximei bem aquela região interna. O nosso endocárdio, a gente vai parecido com a nossa túnica íntima, a gente vai ter o nosso endotélio, ó, marcou qualquer célula simples pavimentosa aqui em contato com a parte branca, primeira regiãozinha de TR simples pavimentoso, endotélio. E a camada que vem abaixo do endocárdio é a camada subendocárdica, da mesma forma da camada subendotelial, que é um tecido frouxo, certo? O nosso tecido conjuntivozinho frouxo com fibroblastos. Uma característica marcante e legal da gente aprender aqui é o seguinte: é na camada subendocárdica que vão estar as nossas fibras de Purkinje, como eu falei ainda há pouco. Então vamos lá, pegando um pedaço aqui de baixo do nosso ápice do coração. A gente tem o feixe de His, que vai caminhar pelo septo e vai distribuir essas fibras amarelas que a gente está vendo aqui, que são as fibras de Purkinje. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar, ó, mas vamos pegar aqui um desses ventrículos. Vou pegar aqui o ventrículo direito, certo? O nosso ventrículo direito, ó, de dentro para fora. A primeira camadinha vermelha é o nosso endocárdio. O que vem abaixo dele, o nosso miocárdio, nossa camada subendocárdica. E lá por fim aqui, ó, o músculo mesmo, bem bonitinho, o nosso miocárdio. Então, na camada abaixo da linha vermelha, que é a camada subendocárdica, é que vão estar mergulhadas essas fibras de Purkinje, certo? Então, realmente é na subendocárdica. Então, apareceu aqui, ó,
Deixa eu mostrar aqui, não é melhor. Dentro dessa, abaixo do endotéliozinho, essa camada de tecido frouxo, camada de fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje, estruturas na camada subendocárdica, certo? Então, onde estão essas fibras de Purkinje, ó? São essas bolinhas aqui. Qualquer bolinha dessa que a gente vê, geralmente elas têm esse lumenzinho branco dentro. Por quê? Porque são células que são ricas em glicogênio. Então a riqueza de glicogênio não cora em HE. Então deixa a célula branca, né, transparente. Beleza? E aí a gente caminha com o nosso miocárdio, né, com fibras musculares estriadas cardíacas, certo? Cuidado que aqui não é músculo liso. Como é que eu sei que é estriado cardíaco? Num corte transversal, certo? Presença das estriazinhas, essas ranhurazinhas brancas nas células. São células uni ou binucleadas, com prolongamentos, com uniões de discos intercalares, como a gente já bem conhece a característica. Tranquilo? E por fim, por fora, né, do coração, o nosso epicárdio, que é a nossa camada visceral do pericárdio seroso. Camada parietal do pericárdio seroso e pericárdio fibroso não vemos. Então, o nosso epicárdio ele faz o papel de uma serosa. Então, lá nos vasos eram túnicas adventícias. Aqui é como se fosse uma serosa. Então, como a gente já conhece, a diferença da adventícia para a serosa é que, além do nosso tecido frouxo, a gente encontra um mesotélio, que é um tecido, ó, simples pavimentoso, certo? Por fora desse tecido frouxo, o que dá mais sustentabilidade, o que dá mais resistência, por isso que ele é palpável, é dissecável, certo? Esse epicárdio, tranquilo? Então, marcou no núcleo achatado, mesotélio, dentro lá do epicárdio, beleza? E por fim, a gente tem uma única lâmina que cora a presença dos nossos discos intercalares. Já foi até apresentada lá em tecido muscular no P1, certo? O que são esses discos intercalares? Então, novamente, ó, olha a característica aqui do músculo estriado cardíaco. São células com um ou dois núcleos, né, uni ou binucleadas, ramificadas, ó, as ramificações se juntam, certo? E estriadas, como a gente está vendo nas estrias transversais. Mas de que forma essas ramificações se unem? Através do disco intercalar. É uma estrutura de membrana, né, que tem a função, ó, aqui está bem legal de ver, de unir essas fibras musculares, né, e propagar o impulso elétrico de forma uniforme por todos os ventrículos, para esses ventrículos se contraírem de maneira uniforme, de maneira igual, certo? Então, eles permitem a propagação contínua do impulso. Então, é toda uma estrutura de membrana para essa propagação, certo? E na nossa lâmina, é uma lâmina de coração, na coloração de hematoxilina férrica, é o HF, não é o HE. É um HF, porque tem presença de ferro na coloração e ficam mais escurecidas essas fibras musculares cardíacas, certo? Então, onde é que estão os nossos discos intercalares? Se a gente conseguir visualizar esses tracinhos na transversal da fibra, no sentido perpendicular ao sentido da fibra. Então, as fibras deitadas aqui, ó, então marcou esses tracinhos roxos na coloração de HF, são os discos intercalares, como a gente também já bem conhece de outras aulas, beleza? Então, galera, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Espero não ter sido muito repetitivo, mas eu gosto de frisar essa diferença, já que é grande a dificuldade, e espero que vocês cheguem na lâmina e detonem. Um abração, boa prova para todo mundo.